Em breve, irmãos, o mundo entrará em pânico, porque Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Num piscar de olhos, num dia normal, a igreja do Senhor Jesus Cristo será retirada desta terra, juntamente com o seu Espírito Santo. Os anjos do Senhor, ao som da trombeta, ouvirão a voz de Jesus que dirá: vão, reúnam os meus servos, meus filhos dos quatro cantos da terra, e tragam eles para estarem comigo. E então, irmãos, virá o que Apocalipse diz: o Senhor derramará a sua ira sobre a terra, o Senhor trará juízo sobre aqueles que o têm rejeitado, o Senhor trará juízo sobre aqueles que têm andado em falsas verdades. Então converta o teu coração a Jesus, busca a Deus enquanto há tempo, vem para o Senhor, sirva a Ele, se prostre diante dEle, adore a Ele, sirva a Ele, engrandeça a Ele, louve a Ele. Ainda que você tenha que ser envergonhado pelas pessoas no mundo, ainda que você tenha que ser abandonado pelas pessoas, pela tua família, sirva a Jesus, se prostre diante dEle, leve a tua cruz, siga Ele para a glória do nome dEle. Irmãos, quando muita gente, a Bíblia mostra que muitas vezes estavam ali em atitude de adoração a Jesus, reconhecendo Ele como Filho de Deus, assim como aquele cego, o Bartimeu, ele ali sentado na beira do caminho mendigando. Jesus ia passando no caminho de Jericó. A Bíblia diz que aquele cego, ele tinha voz, e ele ouve falar que quem estava passando ali era Jesus Cristo, e ele creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele começa então a clamar, a gritar bem alto: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, irmãos, e a multidão que estava seguindo Jesus dizia para aquele cego, mendigo: cala-te, porque o mestre, não incomodes o mestre não te ouvirá. E a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais a multidão mandava ele calar, mais forte, mais alto ele clamava, e ele dizia: Jesus, Filho de Davi, olha para mim, tem misericórdia de mim. Quando ele chamava Jesus de Filho de Davi, irmãos, ele estava reconhecendo a Jesus como Messias que viria da descendência de Davi e se assentaria no trono de Israel, como Messias salvador do povo de Israel. Jesus para a multidão, ouve a voz do cego e diz assim: vão buscar aquele homem. E ele vem diante dele, irmãos, e Jesus fala: o que tu queres que eu te faça? E ele fala: Jesus, eu quero ver. E Jesus fala: então veja, você está curado. E na mesma hora, irmãos, os olhos dele se abriram e ele viu e ele enxergou pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, muitas vezes você vai buscar Jesus, você vai clamar, você vai andar com a Bíblia debaixo do seu braço, na sua mão, meditando dentro da sua fábrica, e as pessoas vão te ridicularizar, vão rir de você, vão zombar de ti, mas naquele último dia, irmãos, nós vamos ver quem é que estava com a razão. Não te deixe envergonhar, não te deixe parar porque alguém zomba, porque alguém fala. Sirva a Jesus, se levanta na terra como um adorador do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando ele estava ali pregado naquele madeiro, irmãos, em cima de um morro, eles colocavam em cima de um morro justamente para as pessoas que passavam e quem estava longe na cidade pudesse ver. E diz a história que muitas vezes eles não deixavam nem aquele calção de pano, não. Eles arrancavam toda a roupa da pessoa para que ela fosse exposta à mais terrível vergonha. A condenação da cruz era condenação para aqueles que tentavam, que ousavam se levantar contra Roma. E a acusação contra Jesus foi por ele dizer que era o rei dos judeus, que era o Messias, que era o Salvador do mundo. Pegaram ele, irmãos, crucificaram, fizeram ele passar por uma via ali que dava acesso até aquele morro, a chamada Via Dolorosa, conhecida hoje assim, existe até hoje. As pessoas fazem aquele caminho quando vão em Jerusalém. E ele ali, irmãos, carregando aquela madeira pesada, as pessoas zombavam dele, alguns choravam, alguns discípulos tiveram coragem de vir, ficar ali e chorar por ele. E Jesus dizia assim: chora por vocês, não chora por mim. E ele carregava, irmãos, aquele madeira até chegar naquele Calvário. No meio do caminho não teve força, colocaram outro homem para levar, porque ele não aguentava mais, ele estava muito ferido, ele estava muito abatido ali pelos açoites, por uma noite de sofrimento, de tortura que ele passou. E quando ele chega ali, irmãos, naquele lugar, eles pregam as mãos dele, levantam naquele madeiro, pregam os seus pés, e Jesus ali, irmãos, por ti e por mim, se expõe a mais terrível vergonha. Como é, irmão, que eu vou me envergonhar dele? Como eu vou me envergonhar de Jesus, irmão?
Se ele não se envergonhou de mim, se ele teve coragem de passar tudo aquilo sendo Deus, sendo ele Deus, se ele teve coragem, irmãos, de sofrer por mim, de morrer por mim, de pagar o preço pelos meus pecados, pela minha redenção, porque quando eu olho para a cruz, eu me vejo lá, irmãos, e eu vejo Jesus vindo e dizendo assim: sai daí, porque eu assumo o teu lugar, eu assumo a tua culpa, eu assumo o teu erro, eu assumo o teu pecado, e eu vou pagar a tua dívida, e você não vai dever mais nada, e além disso vai se tornar um filho de Deus, e vai ter direito ao céu. Irmão, como eu não poderia amar esse Senhor Jesus? Como eu poderia não servir a Ele? Como eu poderia negá-lo? Como eu poderia não deixar de adorá-lo, irmãos, se Ele fez tudo isso por mim? Não deixe de adorá-lo, porque Ele fez isso por ti, irmãos. Ele não fez por uma multidão de gente como formigas, não, irmãos. Porque quando Jesus olha para nós, Ele vê cada um de nós, e Ele diz no nosso coração: olha, filho, eu fiz isso por ti, e o que você precisa fazer agora, você precisa me honrar, você precisa aceitar o meu sacrifício,